Olá, a vergonha e a culpa são duas das emoções mais destrutivas nas quais nos podemos encontrar. Mas, de fato, elas são emoções que muitos de nós sentem e muitos de nós não percebem de onde é que elas vêm, como é que elas surgem e por que são uma parte tão forte nas nossas vidas. Na verdade, essas emoções têm a sua origem na nossa infância, nos nossos primeiros anos de vida. Foi lá onde aprendemos a sentir vergonha e a sentir culpa. Um bebê recém-nascido não tem noção de culpa nem de vergonha, mas essas noções são lentamente, gradualmente atribuídas pelos outros, são ensinadas. E como a criança não tem uma discriminação daquilo que deve ou não aprender, ela vai aprendendo tudo como forma a melhor adaptar-se ao mundo e a sobreviver harmoniosamente e conviver com os outros. A maior parte dos aspectos que compõem a nossa personalidade estão prontos até os nossos 12 anos de idade, dizem os psicólogos. Significa que a maior parte das coisas que nós fazemos, a forma como nós reagimos às situações, já vem desde criança e são coisas praticamente mecanizadas em nós. E assim são também as duas emoções, a vergonha e a culpa. A vergonha surge quando nós fazemos alguma coisa de mal, quando crianças, e aprendemos que não somente a ação que nós fizemos foi errada, mas sim nós próprios somos maus por ter feito aquela ação. Por exemplo, nós vemos todos os dias quando uma criança se comporta mal, mal aos nossos olhos, que, por exemplo, uma criança parte um copo, uma criança grita com alguém, ou uma criança faz qualquer coisa que nós consideremos negativas. Normalmente, o que os pais fazem, os mais velhos fazem, em vez de tentar corrigir a ação de uma forma racional, de uma forma positiva, é chamar nomes às crianças. Nós dizemos seu feio, seu mal educado, seu maluco e por aí em diante. O que a criança aprende é que a ação que ela fez torna uma maluca, uma feia, e por aí em diante. Então, ela vai associando a má ação à sua própria falta de valor, à sua própria falta de algo bom. E pouco a pouco, ela vai acumulando todas as noções, todos os ideais que foram impostos pela sociedade. E sempre que ela não consegue alcançar um ideal, ela vai se sentir invalidada, vai se sentir realmente como uma fracassada, uma pessoa sem valor, má, feia, maluca, por aí em diante. E por ser algo já aprendido e enraizado em nós, sempre que estamos numa situação em que sentimos que alguma coisa não está bem conosco, ou que fizemos alguma coisa que não devia ter sido feita, sentimos imediatamente vergonha por estarmos completamente identificados com a ação, completamente confundidos em relação àquilo que nós fazemos e àquilo que nós somos. Quem nós somos nunca pode ser definido por aquilo que nós fazemos, mas acaba sendo definido desta forma por a maior parte de nós. A culpa, que é a melhor amiga da vergonha, vem logo a seguir, depois de uma ação considerada por nós ou pelos outros como sendo má ou negativa. Ela vem em forma de arrependimento ou simplesmente em forma de negatividade em relação a nós mesmos, por termos feito ou dito algo, ou agido de certa forma. A culpa impede-nos também de ver aquilo que nós fizemos de bom,
impede-nos muitas vezes de ver aquilo que nós realmente somos e o nosso valor, independentemente da ação que tenhamos feito. A culpa e a vergonha são emoções de vibração extremamente baixa, estão numa frequência extremamente baixa e, como tudo no universo é energia e tudo está sintonizado em diferentes frequências, a frequência que nós sintonizamos vai nos trazer mais situações que nos coloquem ou que nos mantenham na mesma frequência. Para entender um pouco mais sobre isto, se quiser pode assistir meu vídeo chamado Energia, Frequência e Vibração. A dica para hoje é aprender a reconhecer a vergonha e a culpa por aquilo que elas são, de onde é que elas surgem, como é que elas crescem e como é que elas podem ser evitadas ou transformadas, melhor dizendo. Então, já sabemos de onde é que elas vêm e como é que elas crescem. A forma de as transformar é, em primeiro lugar, aceitar tudo o que nós somos e tudo o que nós fazemos como realmente são. Se nós quisermos ir de um lado para o outro, temos que saber, em primeiro lugar, onde estamos, para poder saber como chegar onde nós queremos chegar. Então, se é algo que considera mal ou negativo em si, em primeiro lugar, aceita essa coisa. É importante aceitar, em primeiro lugar, as suas falhas e limitações e tudo aquilo que talvez nem seja uma falha, mas que você considera como negativo. Que seja o primeiro a admitir, porque dessa forma ninguém mais poderá usar essas coisas contra si. Ninguém vai ser capaz de o manipular com facilidade, porque não tem nada a usar contra si se você mesmo já admite ter as limitações que tem. Todo ser humano tem. A única coisa que faz pensar que você é diferente é o seu ego. Todos nós somos, de certa forma, iguais. Então, entendendo melhor a culpa e a vergonha, podemos trabalhar na direção de elevar a nossa frequência, de ir em direção ao amor e aceitação, à tolerância. Se nós nos sentimos envergonhados, vamos querer que os outros também se sintam envergonhados, por algum motivo ou pelo outro. Se nós sentimos culpa, vamos querer criar culpa nos outros. O ser humano, por natureza, gosta de partilhar, é um ser social. Então, se nós temos amor, podemos partilhar amor. Então, fica a dica para este vídeo e até a próxima.